Eu tenho a impressão que a semana que chega ao fim, uma nova semana se inicia hoje, eu tenho a impressão que ela não teve somente 7 dias. Eu tive essa impressão. Foi tempo suficiente para viver profundas alegrias, grandes alegrias. Domingo passado estávamos aqui celebrando a ordenação de 2 novos pastores. Na quarta-feira, um culto de gratidão pelos 25 anos de ministério. Mas também foi uma semana em que eu pessoalmente experimentei muita apreensão. Não passei bem na segunda, terça, quarta. Na noite da segunda, madrugada, eu saí lá do hospital da Unimed, porque tive 2 crises violentas de pressão, subiu e foi bem complicado. Mas a semana ainda nos reservou a tristeza profunda da saudade, da despedida. E aqui estivemos no sábado e hoje também fomos informados, aliás, eu tinha conhecimento desde o momento que aconteceu, também do falecimento do irmão da Francisca. É por isso que eu digo aos irmãos que me parece que essa semana não teve tão somente 7 dias. O tema do sermão de hoje, o resto da história. Se você esteve aqui na quarta-feira ou acompanhou à distância, deve recordar que o pregador, o pastor Anderson, ele aqui esteve e pregou exatamente nesse texto, mas especialmente nos primeiros versos que vamos ler. No meu coração, ao longo deste tempo, veio aquele desejo. E como terminou essa história? E qual o resto desta história? É por isso que eu quero lhe convidar a ler comigo o texto de 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versos de 8 a 17. E os irmãos já devem ter percebido também que essa semana também foi suficiente para que eu ficasse gripado. Essa semana que começa, na quarta-feira, nós vamos estar como igreja agradecendo as bodas, a celebração das bodas do Alan, da Nozinha, mas eu também vou estar viajando logo no início da tarde. Eu vou pregar na Assembleia da Convenção Batista Baiana, lá em Jacobina. Eu nunca estive em Jacobina, mas eu sei que eu vou descer em Salvador e depois serão 6 horas de carro até a cidade de Jacobina. Mas já no sábado, aliás, madrugada de domingo, eu estarei aqui novamente em Maceió. Estou dizendo isso para que você encontre o texto. Já encontrou, não já? 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versos 18 a 17. Preciso também dizer à igreja que nesses próximos dias, nessas próximas semanas, nessas próximas 2 semanas, eu vou sentir muita falta de alguém que se senta sempre ali no primeiro banco. A Cláudia está sob recomendação médica de se recolher um pouco nesses próximos dias. Depois de tudo que nós vivemos há 1 ano atrás, parece que a conta está chegando. E a gente precisa cuidar, e a gente precisa amar, e a gente precisa dizer o quão preciosa ela é. E eu sei que muitos dos irmãos têm orado, têm acompanhado, e espero que continuem a fazê-lo. Para que desse tempo Deus continue a lhe dar graça, alegria, leveza, que são a cara dela, não é? A beleza dela se junta a tudo isso. O resto da história, 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versos 8 a 17. Assim diz o texto sagrado. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ela a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este tempo trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Por volta desta época. Ela contestou: não,
Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra na manhã de hoje. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que nós temos criado imagens diferentes ou significados diferentes para aquilo que o texto sagrado chama de santidade. Eu sei que é possível que você conheça gente assim, que parece viver uma santidade por fora e não santidade por dentro. A semelhança dos fariseus do tempo de Jesus é aquele sepulcro que é caiado por fora, mas que dentro daquele sepulcro, só existe podridão. Nós brasileiros inventamos o chamado santo do pau oco. Lembram-se disso? Não queriam pagar o quinto, o imposto, então vamos contrabandear, vamos fazer santos ocos, e ali a gente coloca o que nós queremos mandar para fora sem ter que pagar impostos. É verdade, eu tenho conhecido, por exemplo, gente que se acha santo porque é um terrível carrasco legalista do comportamento alheio. E a santidade desta criatura é alicerçada pela maneira crítica como ela enxerga o mundo à sua volta. Sabe, eu sinto saudade desta santidade deste homem de Deus. Porque na minha concepção, naquilo que creio, santidade verdadeira é aquela que é visível aos olhos. Aquela que é praticamente palpável. Aquela que não emana de um discurso, que não emana de um código de ética, mas que é resultado do estilo de vida. E surpreendentemente é isso que o texto nos diz. No versículo de número 9 está escrito assim: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Aqui ela não está fazendo nenhuma abordagem sobre o seu discurso, sobre suas pregações. Não há nenhum registro ou comentário sobre milagres feitos por Eliseu, se bem que ele realizou alguns dos seus ministérios, mas ela está dizendo que sentar-se com ele para fazer a refeição, recebê-lo em casa, parecia que a casa se enchia de santidade, porque um homem santo estava ali. E então ela declara, sabe, de uma forma muito bela: eu reconheço, eu sei que este homem é um santo homem de Deus. Eu vou pedir que a Meire venha até aqui, Meire, por favor. Enquanto ela se aproxima, deixa eu dizer-lhe, eu fiz esse comentário ontem. Não são muitas as vezes em que eu venho celebrar um culto fúnebre, eu vou fazê-lo e eu sou interrompido por muita gente que me procura para dizer alguma coisa sobre aquele ou sobre aquela que faleceu. Mas isto ontem aconteceu. E eu acho que foi... Pode ligar também esse microfone, cara? Som. Isso. Ontem, quando terminou a celebração, eu tive a oportunidade de conversar com Meire. E ela falou-me do quanto significava a Lígia na sua vida. Sim. Lígia foi uma pessoa, de fato, muito especial na minha vida. Eu não tenho dúvida que ela foi um instrumento usado por Deus. Quando eu penso em Lígia, eu penso na missão de levar Cristo. Ontem, quando eu pensei nela, eu pensei exatamente nisso. Sabe, Deus inspirou no meu coração sobre a missão de levar Cristo. Uma coisa que você comentou comigo é que ela não era essa típica pessoa que falava de Jesus com insistência ou falando em referência à igreja. Não. Contando rapidamente o que aconteceu entre a gente, morávamos na mesma rua. Certo. Né? E nos aproximamos por conta das nossas filhas. E eu sempre brincava com ela, a partir do momento que Lilian nasceu, a Ana Luísa já tinha 1 aninho, e ela muito calada, muito reservada, e eu gostava muito do jeito que eu via a Lígia se envolver com a rua, com o pessoal da rua. Era uma rua muito simples que morávamos. E eu falava para ela, sempre passava, conversava, dizia: vamos trocar figurinha hoje, né, sobre as nossas filhas, e fomos nos aproximando. Só que naquele momento eu vivia, de fato, um abismo espiritual. Eu era da comunidade. A igreja que eu frequentava ficava na nossa rua. Eu era extremamente integrada à comunidade. Mas eu vivia um momento espiritual assim de frustração, de fato. E aí eu me aproximei dela por conta das meninas, conversávamos muito. E eu admirava o jeito que ela tratava o pessoal da rua. A porta dela era sempre cheia de crianças da rua, independente da religião, independente de quem fosse filho de quem.
A casa dela, a porta dela sempre estava cheia de criança, com o lanche que ela sempre preparava. E aí, diante disso, eu comecei a me abrir. Eu vi na Lígia uma pessoa de confiança, uma pessoa que tinha Cristo nela. E nesses momentos, ela me ouvia muito. Ela tinha ouvido... Me parece que uma vez você disse que 2 coisas você gostava imensamente nela, que era o abraço acolhedor e os ouvidos, sim. Agora, me recordo, você disse assim, que passou por algumas crises e sempre que ela lhe escutava nessas crises, ela não indicava o endereço da igreja. Não. Como eu falava muito sobre a questão religiosa, que eu sempre fui criada na igreja, né? Desde muito pequena eu fui levada para a igreja, então eu falava muito. E ela sabia que eu era católica, né? E ela me acolhia com todo amor. E em momento nenhum, Lígia chegou para mim para falar assim, olha, eu sou de tal igreja, vamos para tal igreja. Né? Não. Isso aconteceu porque de todo o acolhimento que eu recebia dela, né, todo o amor, isso foi cativando. E um dia eu saí de casa, pastor, e numa das minhas crises, assim, e no caminho eu comecei a chorar. Eu estava indo para a missa, né? Eu comecei a chorar bastante no carro. E meu esposo, a pergunta que ele fez, que eu disse para ele que também foi inspirada por Deus, ele não me perguntou por que eu estava chorando. Ele não me perguntou. Ele tentou me acalmar e falou assim, para onde você quer ir? Na hora que ele falou para onde você quer ir, eu parei de chorar. E disse, eu quero ir para a igreja de Lígia. Então, a referência dela, de cristã, de serva de Deus, de amor, não saía de dentro do meu coração. E eu cheguei aqui em março de 2013, no culto das missões. E era um culto festivo. E uma das coisas até que eu não esqueço disso é que minha filha olhou, tinha quase 3 aninhos, mas ela entrou e fez assim, mamãe, é uma festa. A alegria voltou naquele dia para o meu coração. E depois daquele dia, nunca mais eu retornei a outra igreja, porque Lígia foi um canal de Deus na minha vida. Amém por isso. Eu pedi para que ela contasse, porque tem certas coisas que a gente precisa cultivar no coração. Obrigado, viu, Meire? Muito obrigado. Tem certas coisas que a gente precisa cultivar no coração. E uma delas é essa certeza, que algumas vezes não são necessárias palavras para apontar na direção do Cristo. E eu vejo na vida de Eliseu essa santidade palpável, esse desejo de conhecer o Deus de Eliseu, esse Deus que parece transpirar, não é? Na minha postura, na maneira como eu encaro as situações, na maneira como eu trato as pessoas à minha volta. Meu desejo é que a gente possa multiplicar gente assim, viu? No meio do povo do Senhor. E querem saber por quê? Eu tenho aprendido que quando você consegue enxergar a virtude dos outros, descobre o que há de melhor em você mesmo. Eu vou tentar explicar o que digo. Aquela mulher observava a vida do profeta e ela conseguiu enxergar o melhor na vida daquele homem. A gente precisa acabar com esse raciocínio que se eu enxergar o pior na sua vida, eu assim consigo trazer luz para aquilo que eu tenho de virtude. Ninguém se torna virtuoso à medida em que critica o outro. Ninguém se torna mais inteligente na medida em que denuncia a ignorância do outro. Ninguém se torna uma pessoa melhor na medida em que destrói o mundo à sua volta. Parece-me que esta mulher, ela consegue enxergar na vida do profeta Eliseu aquilo que ele tem de melhor. E sinceramente, quando eu vejo isso, eu começo a perceber que ninguém pode ser definido por aquilo que possui. Eu li muitos comentários sobre este capítulo, e a maior parte deles falava sobre a maneira como ela é retratada no texto sagrado. E eu vou insistir naquilo que há pouco afirmei, citando palavras de Jesus. Ele está contando a chamada parábola do construtor de celeiros, e ele diz assim, olha, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. O que é que isso tem em relação ao texto? É simples. Se você observar no versículo 8, na primeira parte está escrito assim, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica
e insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Os comentários que li, as observações que li, eles sempre apontavam para o fato de que nós não sabemos o nome dessa mulher, não sabemos absolutamente detalhes sobre a sua vida pessoal, mas a única informação é de que ela era uma mulher rica. Sinceramente, irmãos, não foi isso que eu li no texto. Porque se o texto traz essa informação que ela era uma mulher rica, na história que o texto conta, o que me vem ao coração é de que é uma mulher maior do que a sua riqueza. Eu tenho aqui uma mulher generosa, eu tenho aqui uma mulher acolhedora, eu tenho aqui uma mulher hospitaleira, eu tenho aqui uma mulher profundamente espiritual, porque ela consegue discernir o mundo espiritual na vida do profeta Eliseu. O fato dela ser uma mulher rica é tão somente um detalhe. E às vezes eu penso que o texto sagrado registra isso, porque eu poderia ler o texto sem ter essa consciência. E eu volto a afirmar, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser, uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E vou mais longe, ela era uma mulher rica, mas seguramente ela não era uma mulher gananciosa. E eu vou mostrar-lhes por quê. Diz o texto sagrado que na conversa entre ela e o profeta de Deus diz assim: olha, você quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Sabe qual foi a resposta? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente, eu não preciso de mais nada, eu tenho o que é suficiente, eu estou bem no meio do meu povo, eu tenho aquilo que me é necessário. Todo aquele que ajuntou riqueza precisa escolher entre a ganância e a misericórdia. Porque, irmão, sabe, às vezes a gente pensa que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Sabe essa insaciedade, essa gente que nunca se conforma, que quer ajuntar celeiros sobre celeiros, que quer multiplicar o que tem? Esse não é o exemplo deixado por esta mulher. Esta é uma mulher que é rica, mas que ela é generosa. Eu vou mostrar-lhes, está escrito, ela volta-se para o marido e diz: meu amor, olha, essas duas palavras fazem parte da minha tradução, viu? Meu amor, meu querido, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. É por isso que eu volto a dizer, irmãos e irmãs, o dinheiro não definiu, o dinheiro não estabeleceu os valores. Eu tenho aqui uma mulher extremamente generosa, que consegue interceder pelo outro. Eu fico impressionado porque ela não consegue pedir nada para si. Você observa que ela tem oportunidade de fazê-lo e ela recua, mas ela consegue pedir para o outro. Conhece gente assim? Que passa por situações completamente difíceis, mas não consegue pedir. Mas se você colocar no coração daquele homem, no coração daquela mulher, compaixão e misericórdia, uma situação concreta, meu Deus, como aquela pessoa consegue mover céus e terra para abençoar a vida de alguém. E às vezes não é muito, gente. E às vezes não é muito, eu posso abençoar com alguns tijolos lá em cima de casa. E aí o texto sagrado diz que ela já pensa até na mobília, né? Uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Eu passei muitos anos vivendo no internato do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E eu me recordo que era um lugar tão pequeno, irmãos, e eu dividi aquilo com 2 colegas de seminário ao longo, acho que foram mais do que 2, eu acho que foram 3. E eu não sei se os irmãos sabem, mas aquele com quem eu divido o quarto no seminário recebe um nome, nós costumamos chamar de minha velha. Então eu tive 3 minhas velhas, viu, ao longo do tempo que estudei. Havia um beliche de ferro e uma escrivaninha bem pequenininha para um e para outro, e uma porta de um guarda-roupa para um, uma porta de guarda-roupa para outro. Eu sei que quem passou pelo seminário, e tem muitos aqui que fizeram isso, tiveram esse privilégio, sabem que provavelmente de tudo que a gente aprendeu naquela casa, a convivência no internato foi um capítulo especial. E como a gente aprende, irmãos, que a gente não precisa às vezes nada mais do que um cantinho, com uma mesa, uma cadeira e uma lamparina.
Só que o texto continua, e eu começo a perceber que ele se desloca numa outra direção, em que eu aprendi, em que eu aprendo, que esperar em Deus não é ilusão, irmãos, não é ilusão. Aliás, eu fiquei pensando, como separar a ilusão da fé. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu coloquei aqui algumas coisas. Primeiro, a fé tem a ver com atitude. A ilusão tem a ver com imagem. E é por isso que a fé sem obras, sem atitude, ela não tem significado algum. Ela é morta, segundo o texto sagrado. Quando a fé é marcada pela ilusão, e eu confesso que existem alguns religiosos que são ilusionistas de fato, porque eles conseguem passar para mim e para você a ilusão de que são homens santos, mulheres santas, mas cujo coração está comprometido com o pecado. Revelam um aparente interesse pela minha situação, mas quando eu abro meu coração e digo, eu estou sem pão para comer, estou sem roupa para vestir, ele olha para mim e diz, eu vou orar por você. E aí diz o texto de Tiago, o que é que isso vai mudar a vida do outro? Não vai mudar em absolutamente nada. Continuei a pensar, sabe, irmãos, e eu percebi que fé tem a ver com o propósito de Deus na minha vida, com aquilo que é a vontade do Senhor. Mas a ilusão, na verdade, é a projeção dos meus desejos. É tudo quanto eu desejo. Eu começo a colocar na boca de Deus coisas que Ele nunca disse, projetos que Ele nunca teve na minha vida, ou para a minha vida, propósitos que Ele nunca estabeleceu. Mas sabem o que é? O meu desejo. E por causa desse meu desejo intenso, eu vivo a ilusão que tem uma promessa que Deus nunca me deu. Eu tenho uma confirmação que Deus nunca colocou diante de mim. E eu continuei a pensar, sabe, irmãos, eu comecei a pensar que fé é algo como que divino, é sobrenatural, foge à minha compreensão. Ilusão não. A ilusão é completamente humana. Eu consigo definir, inclusive, os limites da minha ilusão. Ela é o retrato daquilo que eu tenho, ou no consciente, ou no inconsciente, mas retrata aquilo que é de fato humano. E quando eu penso na fé, eu percebo claramente que a fé tem um compromisso com aquilo que é eterno, com aquilo que é duradouro. Mas a ilusão é só por um tempo. A ilusão carrega consigo o vírus do transitório. E por isso ela nunca prevalece, nunca prevalece. E sinceramente, há um momento na vida em que a gente precisa separar a fé da ilusão. Não se assuste com o que vou dizer, mas é provável que no meio do povo de Deus nós tenhamos uma grande parte do rebanho que vive uma ilusão. Ilusão acerca de si mesmo, ilusão acerca da sua missão, ministério, ilusão acerca de sua comunidade, ilusão acerca de Deus, ilusão acerca da vida. Eu sinto um impacto tão grande quando eu vejo Jesus conversando com seus apóstolos, e como ele é realista nas colocações. Você já imaginou ele olhando para os apóstolos, mandando cada um deles em missão e dizendo, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Percebe a visão realista? Ele olha para os discípulos e diz, olha, se alguém não carregar a sua cruz, não pense que será digno de mim. Ele é extremamente realista. O cristianismo, irmãos, não é um palco de ilusões. O púlpito de uma igreja cristã não pode ser um lugar em que ilusões são vendidas, ilusões são comercializadas. Mas eu continuei a ler o texto, sabem? Porque esta é uma mulher extremamente sensível. E quando eu leio estas palavras, às vezes eu penso que ela denuncia talvez uma história de expectativas que foram frustradas. Porque chega uma fase da vida em que a gente desiste de algumas coisas, não é? Eu lembro de uma crônica que a criatura dizia que depois dos 40 a gente escolhe se a gente desiste de ter uma barriga tanquinho, ou se a gente simplesmente se conforma com aquela preponderância, aquela coisa assim que algumas camisas trazem quando a gente compra e a gente não sabe qual é a camisa certa para trazer. E ele diz, tem muitas coisas que a gente precisa continuar ou desistir.
E ela olha para o profeta, e quando o profeta sinaliza na possibilidade dela ser mãe, ela diz a ele assim: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Pessoas que já passaram por situações de frustração, já perceberam? Você já percebeu como é difícil eu lidar com aquilo que eu já deixei de lado? Olha, não me fale mais sobre isso. Não me traz ilusão. Não me faça esperar de novo. Não me faça acreditar que isso ainda é possível. Eu não quero ilusão para a minha vida. Eu queria que você tanto repetisse isso. Não, observe bem, não crie expectativas ilusórias no seu coração e não permita que ninguém faça isso. Não permita. O texto prossegue, sabe, irmãos? E aí diz o texto sagrado, eu concluo que há um enorme perigo, sabe, de eu ser manipulado em função do desejo que eu carrego no meu coração. E o interessante é que depois, este tal de Geazi, o ajudante do profeta, ele vai revelar um comportamento desequilibrado. Ele vai se revelar um homem profundamente marcado pelo desejo da prata. Lembram-se do episódio de Naamã? Foi ele, aquele que depois ficou leproso, foi ele, Geazi. E eu acho que nesse texto ele já começa algo que eu consegui enxergar, eu espero não estar vendo demais. Mas eles começam a conversar, o profeta e o seu assistente. Aí a Bíblia diz que mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que é que se pode fazer por ela? O que é que se pode fazer por ela? E naquele momento, Geazi, ele é curioso, porque ele não estabelece muito bem o que se pode fazer por ela. O único comentário que ele faz é de que eu observei que ela não tem filhos, e o marido dela já é um homem de avançada idade. Ele não fala, mas parece-me que ele tem a percepção da fé, ou da religiosidade, ou da relação com Deus, como aquele lugar onde a gente pode ter tudo aquilo que de alguma forma nós desejamos. Isso é tão complicado, irmãos, isso é tão perigoso. Isso é tão perigoso. Porque quando eu começo a imaginar Deus como se fosse um gênio de uma lâmpada, como eu começo a pensar em Deus como alguém que vem satisfazer os meus desejos, isso pode ser muito arriscado. Por favor, não há nenhum problema em você continuar dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Alegra-te no teu Criador, no teu Deus, e Ele contemplará os desejos do seu coração. Não há nenhum problema nisso. Mas quando Deus se resumia tão somente isso, há algo de muito perigoso por trás dessa convicção. E aqui, deixe-me dizer-lhes, a percepção que tem é que o tempo é a melhor maneira de separar aquilo que é ilusão daquilo que é realidade. No passado, lá no tempo de Moisés, no texto do livro de Deuteronômio, há uma indagação que até hoje eu ainda escuto como pastor de igreja. Como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Você já se perguntou isso? Um dos critérios bíblicos aparece ali. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse é só um critério, existem outros, mas é assim: se a pessoa disser, olha, isto vai acontecer, e a coisa não acontecer, isso significa que este homem não falou por inspiração divina, que ele não é um verdadeiro profeta da parte de Deus. O que é que você acha que acontece quando Eliseu olha para aquela mulher e diz assim: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços? Ele se coloca debaixo daquele princípio estabelecido lá no livro de Deuteronômio. Ele está dizendo: olha, você vai perceber se isso é uma ilusão ou não daqui a um ano. Ele estabelece um prazo. Ele diz: olha, isso vai acontecer ao longo desse tempo. Por isso eu quero dizer a você, olha, faça com que o tempo lhe ajude a separar aquilo que é ilusão, aquilo que é verdade. Faça com que a sua experiência ao longo do tempo, aquilo que você já viveu, também lhe permita discernir o que é de Deus e aquilo que não é de Deus.
Porque um homem de Deus, ele não tem medo, irmãos, de ser submetido ao crivo da palavra do Senhor. Ele está dizendo: olha, eu te digo que daqui a 1 ano, por volta desta época, você estará com um filho nos braços. E aí vem o versículo de número 17, que vai dizer: olha, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Esse é o Deus que cremos, irmãos, que não coloca ilusões no meu coração ou no seu coração, mas é um Deus que fala e cumpre. É um Deus que tem promessas sim para a minha vida e para a sua vida. E as promessas do Senhor, elas não voltam vazias. Nenhuma delas cai sobre a terra, irmãos. Ele permanece Deus. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Para mim não foi um exercício fácil quando eu voltei ao mesmo hospital onde meu filho esteve, internado durante todo aquele tempo, para levar o meu segundo rapaz para aquele lugar. Aliás, primeiro pela ordem cronológica. Caio precisou ser operado e foi operado exatamente ali. Depois eu mesmo precisei entrar. E sabem, aqueles corredores, corredor de hospital, tem um poder de marcar a vida de alguém que é uma coisa impressionante. Uma porta que se abre, uma sala de espera, algo que alguém lhe diz, é impressionante. E lembrem-se, eu saí dali com meu filho vivo. As marcas que a gente carrega, elas não vão ser apagadas, mas a gente precisa lembrar de tudo isso com a perspectiva de misericórdia da parte de Deus, com a perspectiva de vitória que o Senhor nos concedeu, de que estamos vivos e que o Senhor tem nos concedido sabedoria para lidar com tantas coisas que certamente estão acontecendo ou vão acontecer. É por isso que hoje eu vim aqui para lhe dizer algumas coisas. Primeiro, enxergue. E quando eu digo isso, eu estou lhe dizendo assim: olha para fora. Jesus, ele é tão sábio quando ele diz assim: olhai as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Porque quando a gente está atormentado, a gente só olha para o próprio umbigo, para os problemas que a gente carrega, para o sofrimento que é meu. Aí o texto está dizendo: olhe para fora, olha para as pessoas que estão à sua volta. Eu sei que lá na cidade, em Sunem, há muita gente, mas tem um homem de Deus neste lugar. Talvez você esteja cercado por muita coisa, muita gente complicada, mas abra os seus olhos para enxergar o que é de Deus, ou para quem é de Deus, para aquilo que traz as marcas de Deus na sua vida. Por isso, enxergue o que precisa ser enxergado, e pare de olhar para aquilo que você já deveria ter dado as costas há muito tempo. Começa a olhar para o outro e descobrir no outro aquilo que ele tem de mais precioso. Começa a fazer declarações desse tipo. Eu fico impressionado porque a declaração desta mulher para este homem, gente, atravessou séculos e séculos, milênios. E aqui estou dizendo a você o impacto que uma palavra de reconhecimento, de honra, trouxe à vida de um profeta de Deus. Este é um homem de Deus. Este é um homem de Deus. Mas não só enxergue, convide. Eu me identifiquei tanto com essa história com um detalhe. Eu não sei quem conseguiria observar qual era o detalhe. É que a Bíblia me diz que essa mulher, a sunamita, ela convidou o profeta. Só que eu não sei se você percebeu, mas na tradução que eu li, aparece o verbo insistir. Porque tem alguns profetas que para você convidar, você tem que insistir. E às vezes eu penso que aí está até um traço de um homem de Deus. Sabe, não é aquela pessoa que quer, que bate, que pede, que está sempre com um pratinho estendido na sua direção. É aquela pessoa que antes quer você e não aquilo que você tem. Isso é uma frase daquelas teses de Lutero, em que ele diz assim, exatamente isso, que o verdadeiro ministro de Deus, ele não quer, ele está pescando os homens de bem, mas não os bens dos homens. Esse é um homem de Deus. O interesse dele não é pelo almoço.
Aí diz, mas também o texto diz que depois que ele almoçou a primeira vez, você viu o que aconteceu? Esse é que é o problema de chamar um homem de Deus, irmãos. Porque depois, toda vez que ele passava em Sunem, para onde é que ele ia? Para a casa daquela mulher, para a casa daquela mulher, para a casa daquela mulher. Eu não sei se isso é apócrifo, viu, irmãos? Já pensou a conversa dos dois, se o marido não gostasse muito daquilo, está vendo? Foi fazer o quartinho, agora ele toda vez que vem aqui. Mas quem tem o dom da hospitalidade nunca enxerga o outro como peso. Já percebeu? Você já foi para a casa de alguém que tem o dom da hospitalidade? É diferente, não é, gente? Talvez nem tenha uma mesa tão farta, mas é diferente. É diferente. Por isso, olha, convide. Abra espaços, sabe, no seu coração para pessoas, para receber pessoas, para estabelecer relacionamentos. Deixe-me lhe dizer mais, construa. Aquela mulher construiu um quarto. Eu não quero sugerir que você faça o mesmo. Mas construa espaços, construa vínculos, sabe? Construa horários, construa acordo, construa convite, construa um plano, eu não sei, mas construa. Sabe, e eu gosto de pensar que aquela mulher, quando foi construiu com tijolo. Não foi com algo assim provisório, não, fazer um puxadinho aqui, não. Ela disse, eu vou construir de tijolo. E mobiliou aquele lugar. Eu quero que ele tenha à mão tudo aquilo que ele necessita. Por isso, construa relacionamentos. Deu para entender? Convide e construa relacionamentos sólidos, duradouros. Ser igreja é isso, irmãos. Eu via na face daqueles que estavam aqui na manhã de ontem, gente, uma classe de escola bíblica dominical, ela pode ser bênção na sua vida. Aí você diz, eu não tenho nenhum amigo na igreja, não tenho. Mas olha, você entra aqui, assiste o culto, e às vezes nem chega no início do culto, que está sendo um mau comportamento da gente, viu, gente? Um mau testemunho grande. Porque Deus, ele vem desde o primeiro minuto, e você chega atrasado diante do Senhor. Eu sou de um tempo em que depois que o professor chegava em classe, ninguém entrava mais. Pastor, era assim. E a gente ficava de pé, não era? Teve um tempo que a gente ficava de pé, para o camarada sentar e tal. Deus já chegou, está aqui lhe esperando, lhe convidou para cultuar, reuniu a família dele todinha e disse, venha. Aí você diz, daqui a pouco eu chego, só vou chegar perto do sermão. O pastor só começa a pregar, dá para as 9h30, a gente vem, chega depois e está tudo certo. Tá não, está tudo certo não. A gente precisa criar relacionamentos. Aí você sai daqui, vou sair correndo, e chega depois, e quando o pastor termina, vamos logo, que agora eu já sei, vai cantar uma canção, o pastor vai dar os avisos, vai se despedir, a gente sai logo. A gente vai encurtando, vá para a classe, converse com as pessoas, abrace pessoas. Domingo passado pela manhã, Deus deu a oportunidade a Lígia de abraçar todos os seus coleguinhas de sala de escola bíblica dominical. E o curioso é que todos com quem eu conversei, e não foi assim, sabe, um atrás do outro não, foram conversas espontâneas, disseram, ela me deu um abraço tão demorado, pastor. Aí o outro virou para mim e disse a mesma coisa, mas ela me deu um abraço tão demorado. E veio uma terceira pessoa e disse isso. E todos chegaram à conclusão que Deus parecia estar dando àquela mulher a oportunidade de se despedir. Crie, construa relacionamentos sólidos. Mas eu vou mais adiante. Compartilhe aquilo que você tem. Aí o texto sagrado vai dizer, não precisa ser muita coisa não, talvez só uma mesinha, uma cadeira, uma lamparina, e é suficiente. É suficiente. E se de repente você descobrir que aquela criatura quer mais do que o necessário, eu sei que tem muito golpista, eu sei que tem muita gente interesseira, mesmo no meio do povo de Deus, viu, irmãos? Eu vou ser bem claro. Eu conheço igreja, irmãos, estou em igreja já faz muito tempo. Gente que se aproveita. Aliás, até aqui mesmo eu já ouvi gente que está aqui, eu nem vou olhar pela direção dessa pessoa, mas eu conheci já empresários que disseram para mim, olha, pastor, eu tenho a maior dificuldade agora de convidar gente de Deus, gente de igreja para vir trabalhar. Gente de Deus não, viu? Perdão. Gente de igreja para vir trabalhar comigo. Porque houve um tempo em que quando a pessoa se identificava, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja, a vaga estava preenchida, porque você sabia que estava lidando com um cidadão de bem, uma criatura de palavra, uma pessoa responsável, uma criatura íntegra. É com muita tristeza que eu digo que às vezes, hoje em dia,
isso já não mais acontece. Eu vou botar só um ponto aqui. Se quiser conversar com o pastor, eu boto um ponto de segmento. Por que o pastor disse isso aí? Eu lhe conto. Você senta, eu pago um cafezinho, a gente conversa e eu vou lhe dizer. Mas deixa eu dizer, compartilhe daquilo que Deus tem lhe dado. Abençoe a vida de alguém. Torne mais confortável a vida de alguém. Coloque uma mesinha, uma cadeira, uma lamparina. Seja a bênção na vida de alguém. E por final, e por fim, aliás, eu não vou colocar não, o último não, esconda ele. Eu não vou colocar não. Porque ele vai ser, o último slide vai ser o primeiro slide do culto da noite de hoje. Eu vou guardá-lo, fazer suspense com os irmãos. E o primeiro slide do culto da noite de hoje será o último slide. Mas tem slide mesmo, pastor? Tem, o pastor não vai, está aqui. Mas não vou postrar, não. Vai ser o primeiro da noite de hoje. Afinal de contas, a gente quer saber como foi o resto dessa história, não é? Como foi o resto dessa história? Feche seus olhos por um instante e converse com o bondoso Deus que está conosco. Converse com o Senhor e estabeleça diante dele o seu propósito.